Graça e paz, amados e amadas, chegamos em Números capítulo 32. E aqui o que nós vamos ver? Duas tribos das 12 tribos de Israel desejam habitar na Transjordânia. Nós vamos falar sobre isso. E a distribuição ali dessas tribos na Transjordânia. Então, o que aconteceu aqui? Veja só, havia 12 tribos em Israel. E dessas 12 tribos, a tribo de Ruben e Gade eram proprietários de grandes gados. Rubens, lembra, ele era o filho primogênito de Jacó. E eles eram proprietários de grandes gados. E eles estavam ali, nesse momento, prestes a entrar na terra de Canaã, todas as 12 tribos. Para poder entrar na terra de Canaã, eles faltavam atravessar o quê? O Rio Jordão. Eles atravessando o Rio Jordão, do outro lado já era a terra de Canaã. Mas a terra onde eles estavam era uma terra muito boa. Ali as terras de Jazar e Gileade eram muito favoráveis para a criação de gado. Então a tribo de Ruben e Gade, como eles eram proprietários de um rebanho muito grande, eles foram até Moisés. E ali argumentaram junto a Moisés que aquele lugar que eles estavam era terra muito boa para o rebanho deles. E a partir do momento que eles tinham muito gados, eles solicitaram a Moisés para não fazer essas duas tribos atravessar o Jordão e eles se estabelecerem ali. E como será que isso foi encarado por Moisés? Vamos ver o versículo 6, o que Moisés fala sobre isso. Contudo, Moisés replicou aos líderes da tribo de Gade e de Ruben: Irão os vossos irmãos à guerra e vós permanecereis aqui? Por que desencorajai os filhos de Israel para que não passem a terra que Yahvé lhes deu? Porque veja só, aqui eles já haviam tido duas guerras. Então eles estavam com esses territórios conquistados. Mas lá em Canaã foi aonde o Senhor falou que era a terra que ia dar a eles, e lá teria que expulsar os povos que estavam habitando ali, que eram povos extremamente idólatras. Então ele está falando, quer dizer, vocês duas tribos querem ficar aqui e assim vocês vão desanimar as outras 10 tribos, não estarão lutando com elas para conquistar as porções de terra delas, sendo que essa terra que vocês desejam ficar foi conquistado pelas 12 tribos. Houve a conquista de todos juntos aqui. E o que mais que Moisés está falando para eles? Olha só, Moisés vai falar mais coisas aqui para eles. No versículo 8. Assim procederam os vossos pais, quando os envieis de Cades Barneia para espiar a terra. O que Moisés está dizendo aqui? Que lá atrás, quando eles estavam apenas 2 anos no deserto, o que Moisés falou? Pegou 12 espias e falou para vir espiar a terra de Canaã. E eles trouxeram palavras desencorajadoras. 10 dos espias que examinaram a terra naquela época desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor havia concedido a eles. Então, o Senhor ele se irou contra essas 10 pessoas, porque também os israelitas, o povo, aderiu a essa ideia, ainda começou a criticar, falando que gostariam de ter voltado para o Egito. E aí o Senhor se irou e disse que toda aquela geração acima de 20 anos jamais entrariam na terra prometida. Então todos ali pereceram no deserto. Somente quem não pereceu dessa geração, acima de 20 anos, foi Caleb e Josué, porque neles tiveram outro espírito, eles confiaram no Senhor e eles tiveram uma inteireza de coração. Então a ira do Senhor, não se acendeu contra quem estava abaixo de 20 anos, mas a ira do Senhor se acendeu e todos que estavam acima de 20 anos, nesses outros 38 anos que ficaram no deserto, ali morreram.
Após Moisés dizer tudo isso para a tribo de Ruben e Gade, então eles pensaram melhor e se aproximaram de Moisés e falaram assim: Olha, Moisés, vê o versículo 16: Desejamos construir nesta terra aprisco para nosso gado e cidade para nossas mulheres e nossos filhos. Nós, entretanto, nos armaremos fortemente e estaremos prontos para ir à frente de nossos patrícios israelitas, até que consigamos fazê-los tornar posse da terra que lhe foi determinado. O versículo 18 diz: Não regressaremos às nossas casas enquanto cada um dos filhos de Israel não tiver tomado posse da sua terra, pois não possuiremos herança com eles do outro lado do Jordão, nem mais além, considerando que a nossa herança não seja concedida no lado leste do Jordão. Então, o que eles estão dizendo aqui? Olha, se você nos conceder esse lado que está ao leste do Jordão e não ao oeste, o lado oeste do Jordão é onde ficaria a terra de Canaã. Então, se você nos conceder ficar aqui, Moisés, nós, os homens, nós vamos o quê? A guerra junto com os nossos irmãos para conquistar as terras que estão do outro lado do Jordão. Nós estaremos juntos com eles. E aí, Moisés, então, pensou e disse para eles assim, versículo 20: Se de fato procederes conforme dizeis, se vocês realmente vão sair à guerra diante de Yahvé, junto aos teus irmãos, então vocês vão cumprir tudo o que estão falando e aí vocês vão poder retornar. E assim vocês ficarão desobrigados para com Deus e poderão ficar nessa terra. Agora, olha o que o versículo 23 diz. Porém, se não fizerdes como estáis prometendo, pecareis contra Yahvé, e sabei que certamente não escapareis jamais ao castigo dos vossos próprios pecados. Então, veja só, o nosso Deus, até hoje, o nosso Senhor, Ele é um Deus que perdoa os nossos pecados, mas Ele não nos tira a consequência do nosso pecado. Então, muitas vezes nós queremos que, além do Senhor perdoar os nossos pecados, nós desejamos que os nossos pecados não tenham consequência. E a palavra do Senhor é muito clara quanto a isso, que a gente planta, a gente colhe. Então Moisés está dizendo aqui, olha, se vocês não seguirem o que vocês falarem, o castigo de vossos próprios pecados vai contra vocês. Agora, só fazendo um adendo aqui a essas duas tribos de Gade, de Ruben e Gade, e depois nós vamos ver nesse capítulo que a metade da tribo de Manassés também entrou aqui. Provavelmente depois Manassés também fez essa solicitação. Qual é o risco dessas duas tribos? Primeiro, as fronteiras deles seriam as primeiras a serem atacadas caso viessem alguns inimigos, porque eles não estariam dentro ali do território de Canaã, onde cada fronteira seria da tribo de seu irmão. E isso aconteceu lá em Reis, nós vemos que Gileade ali foi atacado. E depois o que nós vamos ver? Que a tribo de Ruben perdeu totalmente a sua importância, mesmo sendo filho ali primogênito. Porque aqui, o que aconteceu? Eles ficaram visando o que os olhos estavam mostrando. Eles não acataram, eles não receberam que a boa terra que o Senhor falava para eles ficavam do outro lado do Jordão. Eles observaram que aquela terra que eles estavam era boa naquele momento para eles e ali eles quiseram estabelecer. Então, quantas vezes nós estamos a caminho de algo que o Senhor tem mostrado para nós e nós paramos nesse caminho porque achamos que aquilo que nós já estamos, no lugar que nós já estamos, já está bom, já está de bom tamanho, mas muitas vezes não é aquele lugar que o Senhor tem nos mostrado e nem aquele propósito que o Senhor tem colocado no nosso coração. Então aqui nós vemos que a tribo de Ruben e Gade não caminhou por fé, eles caminharam por vista. Eles ali viram que a terra era boa para se estabelecer
e desejaram ficar ali. Não observaram que as suas fronteiras estariam abertas para o inimigo quando viesse, que eles não estariam em unidade e em comunhão com os seus irmãos, com as outras tribos. Então lembre-se, acima de tudo, o Senhor sempre nos leva à unidade e à comunhão. Lembrando que hoje o Senhor não quer fazer uma obra individual na minha vida e na tua vida. Ele quer que, como indivíduo, nós cresçamos nele sim, tenhamos intimidade nele sim, mas ele quer a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a coletividade. E aqui, quando a gente vê essas duas tribos aqui se isolando, é como se elas estivessem se isolando do corpo de Cristo por achar aquele terreno bom para eles ficarem. Então, vamos observar se nós estamos colocando em nossa vida coisas boas e nos isolando do corpo de Cristo para termos prazeres imediatos. Mas há mais alguma coisa que vale a pena ressaltar, que muitas vezes, olha o que diz o versículo 24. Construí, pois, cidades para as vossas famílias e currais para as vossas ovelhas e vacas, com tudo aquilo que prometeste cumprir. Então, nós vemos também aqui que o Senhor até permite. O Senhor permite, mas Ele dá também as consequências daquilo que Ele permite. Então, eles se estabeleceram ali e depois eles tiveram consequência para lá para os seus futura geração. E também o Senhor agora está pondo uma responsabilidade sobre eles. Contudo, aquilo que prometeste, cumprir. Então, antes de nós prometermos alguma coisa, e antes de nós até nos colocarmos em oração ao Senhor, nós devemos ver as consequências daquilo que nós estamos solicitando e se elas estão de acordo para cumprir a vontade de Deus nessa terra. Voltando a falar que a vontade de Deus não está sobre indivíduos, está sobre a igreja, está sobre o corpo, está sobre a unidade. Porém, no dia a dia, nós somos o quê? Pessoas que somos templos do Espírito Santo, andando, fazendo e vivendo a nossa vida, né? Então, que o Senhor possa nos dar clareza por meio desse texto, que é melhor nós estarmos em unidades e protegidos no corpo de Cristo. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.